tarde. Hoje é a nossa 10ª aula, né? Nossa aula final desse nosso curso de Química Geral e Inorgânica. Nós vamos falar sobre complexos, né, de metais de transição, complexos de coordenação. Eu vou colocar aqui para apresentar. Aqui, então, nós temos, só lembrando, né, nossa última aula, nós falamos sobre o estudo dos gases, né? Sim. Nós falamos lá sobre, aqui está a aula, tá? Em que nós falamos sobre as transformações gasosas, isotérmica, isobárica, isocórica, né? A equação geral dos gases, que é muito utilizado, porque até mesmo na área de alimentos, né, se utiliza muitos gases, ou em equipamentos pneumáticos, né, ou até mesmo na transformação, né, para a produção de certos alimentos, né. Então, eu peço que você vai ter o prazo, né, para a entrega da atividade até a próxima segunda-feira, se eu não me engano, não é isso? Eu acho que eu já fiz, professor, essa atividade também. Ah, ótimo. E hoje, então, nós vamos falar sobre os compostos de coordenação, a química de coordenação, tá? Então, vamos entrar no nosso livro. Quando a gente fala em compostos de coordenação, a gente está falando de certos compostos, geralmente na forma iônica, que acabam gerando íons, e esses íons, eles acabam tendo uma conformação um pouquinho diferente do que a gente conhece normalmente. Quando a gente falou na questão iônica, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para ficar melhor. Quando a gente falou na questão iônica, principalmente quando a gente dissolve em água, né, a gente vai apresentar, se for uma substância iônica, ela vai apresentar uma estrutura cristalina e que quando a gente coloca ele na água, as moléculas de água, elas se orientam de forma a separar os íons. Então, o íon positivo vai ser envolvido por moléculas de água orientadas, né, em que o polo negativo dessa água envolva esse íon positivo, e no íon negativo, as moléculas de água vão orientar os hidrogênios, porque tem uma característica positiva. Como a água é polar, ela tem esse polo negativo e polo positivo, ela consegue, então, fazer essa interação com os componentes iônicos, digamos. Então, aqui só mostrando, né, se a gente pega aqui um copo de água e coloca uma substância iônica, como é o caso do cloreto de cobre 2, ele vai ter as suas moléculas dissolvidas, né, completamente, e aqui a água agora tem emprestado, né, a cor da substância. Mas veja, ele vai ter esses íons, ó, que vão ser separados pela molécula da água. Quando a gente fala em compostos de coordenação, já muda um pouquinho, por quê? Porque esses complexos, que a gente acaba dizendo, eles são formados através de alguns ligantes que acabam se juntando a esse íon. Geralmente são metais, tá? Metais de transição, como o caso do níquel aqui, ó. Peguei o níquel como exemplo. Então, veja só, se eu pegar o níquel, sei lá, um cloreto de níquel, jogar ele na água, a água, por ter essa capacidade polar, ela já vai formar um íon complexo com o níquel, onde 6 moléculas de água se juntam com esse níquel, né, e dão uma coloração esverdeada para essa solução. Por que acontece isso? Pode perguntar, Patrícia.
Não, tem um barulhinho aí que parece uma coisinha batendo, eu não sei se é interferência. Eu até fechei meu microfone aqui. Não estou escutando. Ai, não, Não. parece Aqui alguém digitando. não sou eu, tá? Ah, pode ser o meu mouse, tá? Cada vez que eu clico, ó, ele dá um barulhinho. Não, mas é muito barulhinho, assim, como se estivesse assim, ó, digitando assim, ó. Ai, que Ah, só... não sou eu, não. Pois é, aí, escutando Então, direto. veja só. Vamos voltar, então. Veja só. Então, essas moléculas de água acabam formando uma ligação com esse íon níquel, né? Tanto que se você pegar e despejar amônia, a amônia vai substituir as moléculas de água e vai formar também um complexo e muda a cor. Olha só, ele estava esverdeado, quando eu colocar a amônia ele vai ficar meio azulado. Se adicionar hidróxido de sódio, ele vai formar o hidróxido de níquel, que é insolúvel, então ele forma precipitado. E se você colocar dimetilglioxima, ele forma esse composto aqui com uma coloração meio avermelhada, e aí a dimetilglioxima ó, se conecta com esse zinco, né? Por isso que dá essa cor diferente. Já aquele que tinha amônia, né? Olha só, os ligantes de amônia, se colocar o etileno de amino, ele vai formar essa cor púrpura aqui, ó. Vejam, e também ele se conecta lá com o íon do níquel, né? Então, essa variedade de complexos, ela se dá devido ao que a gente chama de formação de ligações, né? Era chamada de coordenadas, né? Mas não é bem assim, é porque há uma alteração da estrutura dos orbitais do níquel para fazer a acomodação, a ligação, né, com esses ligantes, a gente chama de ligantes. Então, a dimetilglioxima, o etileno de amino, a água, a amônia, eles se comportam como ligantes. Esses ligantes, por que eles acabam se ligando? Né? Porque eles têm pares de elétrons não ligados, tá? Vou pegar aqui, vou abrir a nossa lousa interativa, tá? Só para que eu te mostre. Vou pegar um dos ligantes ali. Tentando abrir meu laptop aqui também, eu já tô meio dispersa. Vamos observar aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos imaginar a água. A molécula de água, ó, tem um oxigênio que se liga com o hidrogênio. A geometria dela é angular, né? Porque ele tem pares de elétrons que são não ligantes, não fazem parte de ligação. E esses pares de elétrons não ligantes, tá? É que vão dar até vou mudar a cor. Pedacinho. Transparente. Estou pegando isso aqui, ó, justamente para circundar, né, esses pares de elétrons não ligantes, tá? Eu vou colocar aqui uma cor diferente, cor da borda. Ó, vamos botar aqui diferente, só para ficar mais visível, né? E eu vou arrumar essas ligações aqui, que tá muito feio, né? Vamos lá. Piorou, né? Ligações. O que são essas ligações? São os pares de elétrons, um do Sim. hidrogênio e outro do hidrogênio. Esses pares de elétrons aqui, ó, opa,
esses pares de elétrons aqui, que não fazem ligação, é que dão a possibilidade dessa molécula fazer a ligação, servir como ligante. São esses pares de elétrons que vão se ligar lá ao metal, lá, né, para formar esses complexos, tá? Na química de coordenação, na química dos complexos, né, a gente vai ver daqui a pouco que eles vão apresentar. Então, nós temos esses aqui, são os ligantes. São os ligantes, tá? A água é um, a amônia, né, que é o NH3, é outro. Por que que a amônia também é um ligante? Porque ela vai apresentar um par de elétrons não ligante. Ela vai apresentar esse par de elétrons não ligante. Então, vamos pegar aqui, ó. O que ele vai fazer? Esse par de elétrons não ligantes é que vai dar essa possibilidade também. Por isso que a gente viu lá no exemplo que ele também serve como um ligante. Por causa desse par de elétrons aqui, ó. Esse par de elétrons também dá essa possibilidade de ele fazer essa ligação. E aí, todos aqueles que apresentarem pares de elétrons não ligantes podem fazer essa possibilidade de ligação. Então, eu tenho moléculas que podem servir como ligantes, mas também tenho íons que podem servir como ligantes. Vamos voltar lá para a nossa aula, né? Então, olha só. Nessas espécies, aqui ele vai demonstrar isso, ó. Por exemplo, aqui ó, a amônia, que eu acabei de falar para você, ó. É o par de elétrons que vai fazer a ligação com o íon metálico, que no caso aqui é o níquel. O níquel altera os seus orbitais de forma que ele consiga fazer essas ligações. E vejam que ele cria também uma geometria, né? Ó, tem 4 aqui no mesmo plano, um para cima e um para baixo. Isso vai dar uma geometria que a gente chama de octaédrica, tá? Então vejam que aqui os ligantes são moleculares, né? Então, que são ligantes, né? Eles podem ser tanto moléculas neutras quanto ânions, ou em casos raros, cátions, né? A característica de um ligante é que ele contém um par de elétrons isolado, né? Um par de elétrons não ligantes. Então, no complexo, na descrição clássica, né, chamava de um complexo de coordenação, porque esse par de elétrons não isolados, né, ou não ligantes, né, ele é compartilhado com um íon metálico. Na verdade, a gente sabe que não é mais isso, não tem uma coordenação. Não é só de um par de elétrons. Na verdade, acontece uma ligação com o elemento, né, no caso aqui, o íon metálico, né? Esses ligantes são o que a gente chama de bases de Lewis. O que quer dizer uma base de Lewis? A gente, quando falou lá das funções, a gente falou de ácidos, bases, né? Só que a gente falou do conceito de arrênios. O conceito de Lewis é a capacidade, acidez e basicidade tem a ver com a capacidade de doar par de elétrons ou receber par de elétrons, tá? Então, os ligantes são bases de Lewis porque fornecem o par de elétrons. Eles doam esse par de elétrons, ou eles compartilham esse par de elétrons. E o íon metálico, ele vai ser, então, o ácido de Lewis, porque ele vai aceitar esse par de elétrons. Então, vejam só, os metais de transição são aqueles que possuem subnível D incompleto. Então, ele altera, ele faz um jogo com esses orbitais D, com o último S deles, que dá a possibilidade de ele fazer um maior número de ligações. E, aceitando esses pares de elétrons, ele vai completando esses orbitais vazios. A carga mínima, a carga líquida de um complexo de coordenação é sempre a soma das cargas.
dos íons, que estão servindo como ligantes, e do contra-íon, ou aquele que vai neutralizar completamente esse íon complexo, tá? Mas veja, cuidado, porque as moléculas, elas são neutras. Apesar de elas participarem, elas vão ser neutras. Bom, mas os ligantes, ó, como neutras, professor, ó, aqui é o caso da água, o caso da amônia, tá? Nesse caso, eles são monodentados. O que a gente chama de monodentados? Quando participa com apenas um par de elétrons. Quando o doador tem mais do que um par de elétrons, a gente pode chamar de bidentado, ou se for mais de dois, né, polidentado. O caso aqui, ó, por exemplo, ó, 1,2-diaminoetano, ó, tem uma amina nesse lado, tem uma amina nesse lado aqui. Ela vai ser um bidentado, por quê? Porque ele vai ter dois pares de elétrons não ligantes para poder se ligar lá com o metal, o íon metálico. O íon oxalato, que está mostrado aqui também, ó, né? O íon oxalato, ó, ele tem dois pares de dois elétrons aqui, que ele pode fazer a ligação. Aqui são íons. Tem carga negativa, quer dizer, a carga negativa é porque tem um elétron a mais. Então, tem dois aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó, o íon acetil acetanoato, né? Ó, ele só tem um, ó, ele pode fazer, ele vai ser bidentado por quê? Porque ele tem esse oxigênio também, que pode doar o par de elétrons. Então, ele contribui com uma carga negativa, mas ele pode fazer duas ligações. A fenantrolina, né? Vejam, esses aqui como são moléculas grandes, a gente não coloca essa fórmula toda. A gente usa o quê, ó? Uma abreviação. No caso da etilenodiamina, usa o quê? O EN. No caso do oxalato, usa o OX. No caso do acetilacetanoato, usa o AK negativo, né? No lugar da fenantrolina, usa o FEN, que é uma maneira de fazer o quê? De abreviar, né? Para facilitar o uso, né? Dessas substâncias na sua formulação. Uma outra característica também desses complexos, né? É que eles podem fornecer substâncias com cores bem, vamos dizer assim, vibrantes, né? O caso aqui, por exemplo, do oxalato de ferro, ó. Ele vai formar esse verde, ó, esse verde cristalino aqui, bem esmeralda, né? O etileno de amino, junto com o cobalto, dá esse laranja, né? Que a gente está vendo aqui. Enquanto que o acetilacetanoato de, olha só, ele vai formar esse vermelho, né, bem vinho, né? Então, esses complexos, né, formam substâncias que muitas vezes podem ser utilizadas como corantes, né? E esses corantes são utilizados aí para massas plásticas, né, para plásticos, para cerâmicos, né? Agora que eu estou lendo aqui, agora eu consegui achar. Não faz mal à saúde, não, né? São comestíveis, isso que eu ia falar. Tem alguns que sim. Por quê? Porque esses metais, alguns metais de transição são tóxicos. Mas aqueles que não são tóxicos, eles são usados, inclusive, em alimentos, né? Para curar. Se bem que hoje a tendência maior agora é buscar certos complexos naturais. Ah, professor, mas qual complexo natural? Substâncias iônicas, né, naturais, que são coloridas. Por exemplo, as antocianinas, né? Antocianinas são substâncias corantes, é um íon, né, na sua grande maioria, em que daí eles pegam e podem neutralizar podem extrair, né, e usar junto com outros aditivos que dê estabilidade para corar alimentos, porque daí, além de não ter nenhuma substância que possa vir a ser tóxica, essas antocianinas, por exemplo, elas ajudam como antioxidante. Então, o que nós estamos mostrando aqui é porque esses metais, alguns metais deles, como o ferro, né, eles podem ajudar
a formar esse tipo de corante, né? Aqui só mostrando, né, o óxido de ferro reage com ácido oxálico, né, e forma aquele complexo oxalato de ferro, né, que é solúvel em água. O oxalato é aquela substância que a gente viu, ó, o C2O4, né, ele na verdade é o ácido oxálico, né, ele perde esse hidrogênio, né, então quando mistura lá água, óxido de ferro, 3, mais o ácido oxálico, vai formar o oxalato de ferro, né, que vai ficar com a carga 3 menos, né, que é solúvel em água, né. Aqui está mostrando o etileno diamino tetraacetato, né? Ó, porque ele já é tetradentado, né? Por quê? Porque ele tem 4 íons aqui, né? E são esses íons que vão acabar se ligando com o metal interno, né? E muitas vezes, não só esses íons metálicos, mas também os nitrogênios aqui do meio, ó, esses azulzinhos são nitrogênios, são eles que também acabam ajudando na ligação com o íon metálico, né? Então, aqui está mostrando o complexo do EDTA com o cobalto. Que mais? Aqui tem um exemplo, né, que nós temos no nosso corpo, né, que é a hemoglobina. A hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio, né, é um complexo com ferro. Né? Assim como nós temos o complexo que utiliza, se eu não me engano, é a porfirina. Cadê o nome dela? É a porfirina. Que é esse anel aqui, ó. Essa porfirina, ela acaba complexando com o ferro. E é justamente nesse complexo com o ferro que acontece o quê? A ligação lábil, né? Uma ligação suave, uma força de atração do oxigênio, e daí o sangue viaja por todas as nossas artérias, né? E vai chegando a todas as células, levando o oxigênio. Então, ele leva e volta sem o oxigênio para o pulmão novamente, para poder pegar nova molécula de oxigênio e carregar. Né? Justamente por causa dessa porfirina. Um outro exemplo, também natural, né, é a clorofila. Clorofila, não sei se é uma porfirina também, mas ela complexa daí com, se não me engano, com íon magnésio. E dá a coloração verde, né? Porque a clorofila é verde, né? Justamente por causa desse complexo, tá? Como eu já falei, peço que você leia com atenção, tá? Esses materiais. Aqui uma curiosidade, né? O monóxido de carbono. O monóxido de carbono, aqui tá a porfirina, né? Ó, porfirina, tá? Então, veja que ele tem 4 centros, né? De pares de elétrons aqui, ó, que daí são esses centros que acabam se ligando com o ferro, né? E o ferro é que atrai o oxigênio, né? Agora, o monóxido de carbono, ele é extremamente tóxico, né? Tanto que não podemos estar em ambientes que tenham muito monóxido de carbono. Por quê? Porque daí ele se liga de forma irreversível com a hemoglobina. A capacidade dele se juntar com a hemoglobina é 200 vezes a do oxigênio. Então, vai preferir ficar com o monóxido de carbono do que com oxigênio. E aí, faz o quê? Vai destruindo essas hemoglobinas, né? Então, aqui ele está falando justamente isso, está mostrando, né? Como é que a gente vai nomear esses compostos, né? Porque os complexos, eles são íons, né? Ou moléculas, né? Como é que a gente vai nomear dar nome, né? Aqui tem 3 exemplos, olha só. Eu tenho o sulfato, que é o SO4, tenho as moléculas de água e o níquel. Então, o níquel com as 6 moléculas de água forma um íon, né? Então, como é que é o nome? Começa pelo sulfato, ó, sulfato de hexa por quê? Porque são 6 moléculas de água, então hexa-aqua.
níquel 2. Por que 2? Porque o SO4 é 2 menos, então o níquel é mais 2. O outro, cloreto de quem? Ó, tenho 2 ciano, né? Cianeto vira ciano. E tem 2 em, então, mas eu não vou poder dizer 2, né, ou di, eu vou usar o bis, quer dizer que tem 2 etileno de amino de cromo 3. Ah, professor, mas como é que o senhor sabe que é 3? O etileno de amino é uma molécula neutra, mas cada ciano, o cianeto aqui, ó, é menos, então tem 2 menos. O cloreto também é menos, então são 3 menos. Para equilibrar, o cromo, então, vai ser mais 3, por isso que ele está indicando aqui com cromo 3. A de baixo, ó, tem 3, né, ó, 3 Cls. Amino, né, ó, só tem uma molécula de amônia, vira amino. Tricloreto, ou tricloro, né, tricloro. Platinato, que é platina, né, platinato. De quê? De potássio. Primeiro eu dou o nome de tudo que está dentro desse colchetes. Então, aqui tem a regra. Como é que é a regra? Para apoiar esse Professor, composto... Oi, por que é diga. platinato 2 ali, se só tem um PT? Porque em vez de falar platina, ele vai dizer platinato. Por quê? Ah, boa pergunta. Vamos lembrar a nomenclatura. Deixa eu pegar aqui a minha lousa. Eu vou aumentar um pouquinho mais ela, assim. Eu vou... É interessante que parece equação mesmo, né? Começa dos parênteses, depois vai para os É, colchetes, depois veja só, usa estamos uma falando da muda. platina, né? Da platina. Eu acho que é curioso porque ali, ó, da platina. Por que é 2 ali se não tem 2? Porque se É ainda isso fosse mesmo. 3, É porque eu tenho 2 tipos de platina. Tenho a platina mais 2 e tenho a platina mais 4. Lembra do iculoso? tem de aulas anteriores, né? Isso. Então, ó, geralmente, então ele chamou platinato, Ah, porque platinato poderia ser platinito, né? Mas um, platinito. então, ó, Tá, já entendi. o 2 é justamente por causa da carga dele, ó, Uhum. que vai ser 2. Como é que eu vou ver isso? Quer ver, ó? Vamos pegar aqui vamos olhar aqui certinho, ó. KPTNH3Cl3, tá? Vamos lá. Vamos pegar a nossa lousa. Ó, K, abre o colchetes, platina, né? A platina. Abre aqui o colchete, ali é parênteses, o NH3, certo? É isso? Isso. E o Cl3. Isso. Aí vem aqui, ó, Cl3. 3, fecha colchetes. Fecha o colchete. Isso aqui é uma molécula neutra, então não conta a carga. Mas, veja bem, cada Cl é 2 menos, tá? Então aqui eu já tenho. Desculpe, é menos. Menos. Não é 2 menos, é menos. Então, ó, 3 menos aqui, ó. Tem 3 negativos aqui. Vamos colocar aqui como X, tá? Aqui, ó, o K é mais. Então, vou separar assim, ó, pra gente ver. O K é mais, então, uma carga positiva. Então, quanto que tem que ser o PT? Tá aqui. Menos 2. Tem que ser mais 2. Por isso que. Ó, mais 2, desculpa. Mais 2. Por isso que porque a soma tem que dar quanto? Zero. 0. Sempre a soma tem que dar zero. Como aqui é neutra, não conta a carga, né? Então, ele tem que somar com o K para neutralizar lá o cloro. Entendeu? Da onde que veio? Entendi. Esse aí vai ficar aquela molécula. Deixa eu ver aqui atrás. Vai ficar aquela gigante, né? Isso. Vai Aí, ó, o ficar essa nome. Amino, porque só tem uma amônia. Tricloro, platinato,
2 de potássio. Por que platinato? Porque é um ânion. Então, a última palavrinha do ânion tem que ser atoituoso. Hídrico, né? Eto, desculpa. Eto não vai acontecer, então tem que ser ou ato ou tem que ser ito, né? Então, nesse caso, é platinato. Então, olha só. Ao nomear o composto de coordenação, que é um sal, nomeie o ânion primeiro. Quem que é o ânion? Aqui nesse caso, ó, aqui é o cátion. Isso aqui tudo vai ser o ânion, então por isso que tem que terminar. PT, né? Uhum. É o PT junto com o NH3, junto com o cloreto ali, com os cloros, né? Professor, deixa eu perguntar mais uma coisa. Ai, gente, pronto, acordei. Quer dizer, ai, meu Deus, deixa eu vir aqui. Deixa eu mudar minha página aqui, porque está muito pequenininho o celular. Aí, deixa eu dar mais um clique aqui. Nesse caso aí, o que vai ficar ligado direto ao quê? O cloro vai ligar a prata, a platina. Isso é vamos olhar prata, ali. né? Não, prata não. Vamos olhar ali, ó. Platina. Tem que pensar que esse cara aqui, ó, é uma coisa só, né? Pois é. Aí quem fica ligado ao quê? Já vamos mostrar para ti já. Assim, olhando assim, pelos parênteses, colchetes, tem a ver? Tem. Por exemplo, o K vai ficar ligado ao PT, e o PT vai ficar ligado ao o PT vai se ligar aqui ao amônia, vai se ligar ao Cl, vai se ligar ao outro Cl e vai se ligar ao último Cl. Então, aqui, ó, vai fechar o quê? Menos. Tá entendendo? Vai ficar... Porque tem o outro K que está fora do parênteses que é mais, então neutraliza, né? Tá entendendo? E esse K vai ficar onde? Esse K é aquele que está na frente ali, ó, tá na frente do PT da forma. Mas ele não fica ligado a ninguém, não? Não, aí essa carga aqui é que vai atrair ele, e daí se neutraliza. Aí forma o sal. Tá? Que bacana. Aí forma o sal. Vamos voltar lá. Então, a primeira coisa é, dou o nome para o ânion e depois dou o nome para o cátion. Ao dar o nome do íon ou molécula complexo, nomeie os ligantes primeiro, por ordem sempre alfabética, seguidos depois pelo nome do metal. O nome do metal é o último, tá? Ali do complexo, tá? Ao determinar a ordem alfabética dos ligantes, ignore qualquer prefixo, di, tri, tetra, tá? Aí tu ignora. Os ligantes e seus nomes. Então, ó, se o ligante é um ânion, cujo nome termina em ito, ato, seu nome é mantido. Sulfato, nitrito, entendeu? Agora, se o ligante é um ânion cujo nome termina em eto, cloreto, brometo, entendeu? Cianeto, ele tem que mudar para o nome do elemento. Cloro, ciano, se for cianeto. Se o ligante é uma molécula neutra, seu nome comum geralmente é usado. Com algumas exceções. Quais são as exceções? A água, que vai virar aqua, a amônia, que vira amino, e o monóxido de carbono ali, o CO, que vai virar carbonil. Então, essas são as únicas exceções. Os outros continuam com o mesmo nome. Então, não esquece, a água vira aqua, a amônia vira amino e o CO vira carbonil. Quando existe mais de um determinado ligante monodentado com um nome simples, o número de ligantes é designado pelo prefixo di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca e assim por diante, tá? Se o nome do ligante é complicado, o prefixo muda para bis, tris, tetraquis, pentaquis. Tá? Difícil, professor, esse negócio. A aula de hoje foi legal, não, professor. Não tô lenta, não. O negócio é complicado mesmo. Olha aqui, ó.
Olha aqui, tá vendo? Ó, tem um EN aqui, que é o etileno de amino, é um nome Ah, completo. quando eu não gostar de alguém na rua, eu vou decorar um nome desse. Não Entendeu? pode dizer que é injúria, nem difamação, porque é nome bom. Tá bom. Olha só, ele tem aqui, ó, o Gente, é ciano, né? impossível. Professor, só olhando assim não dá para saber o nome da pessoa, não é? Não dá, não dá. É pela ordem aqui, pois eu estou aqui quebrando a cabeça. Primeiro, então, então não é do parênteses para o colchete, é na ordem alfabética. Peraí, ó. Quem tá dentro do Eu já colchão? estava feliz da vida. Falei, pronto, é primeiro parênteses, depois vai juntando. A mina escolhe lá o da frente, o Presta bem cloro, não. atenção. Olha só, primeira regra. Jesus, eu acho que é por isso que não sei Jesus, porque química é muito difícil. Jesus. Não é. Olha só, primeira regra. Gente do céu. Primeiro o ânion é sempre não. no final. Tá no final, ó. Aqui é o sulfato, ó. Aqui é o cloreto. E é o primeiro que vai o nome, ó. Sulfato, cloreto. Aqui, olha quem está por último, é o colchetes, né? É o nosso íon complexo. Então, o nome começa por ele. Depois vem o cátion. Aqui, ó, por que estava o S? Tá, e aí vem o potássio no final. Então faz sentido mesmo. Começa de acordo com a matemática aqui. Colchetes, igual como você. Agora você vai primeiro no anterior e depois no posterior, né? Não. Mas olha só. Da frente, depois no de trás. Isso, porque assim, ó. Cloro, Lembra da regra de potássio. Ah, tá. Olha bem, olha aqui, Patrícia. Lembra dos sais. Regras dos sais. Vamos relembrar lá, foi a nossa aula 8. Isso. Não, 8 não, foi a nossa aula 7. Na regra de nomenclatura dos sais, começa pelo ânion e depois faz o cátion. O ânion é sempre o último. Então, ó, olha aqui o colchetes e olha quem está aqui por último, ó, é o SO4. Então, eu começo o nome por SO4. Quem é o SO4? O sulfato. Aí eu vou falar de tudo que está lá dentro daquele colchetes, porque ele é o cátion. Agora, aqui no último, ó, quem que está por último? É o colchetes. Então, eu começo por ele, porque ele é o ânion. E depois ele vai vir o cátion, por isso que está de potássio. Ó, tá vendo, ó? Sulfato de, e aí vem o cátion. Cloreto de, daí vem todo o nome lá que está dentro do colchetes, que é o cátion. Aqui já é o contrário, ó. Eu tenho o ânion, por isso que terminou em ato. Porque termina em ato, eto, ito, de e o nome do cátion. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Aqui tem um exemplo. Eu tenho esses quatro substâncias aqui, ó, que tem complexos, tá? Ó, o que está no colchetes é o cátion. Esse cara aqui é o ânion. Aqui o ânion, ó, é o que está no colchetes. Esse aqui vai ser, então, vai ser o cátion. Aqui, ó. Desculpa, Patrícia, meus cachorrinhos, mas... Eu vou chamar o meu aqui também, professor. Peraí, vem cá. Vocês têm que rir um pouquinho, senão a vida fica muito pesada. Só um pouquinho. Deixa, professor, faz parte, não preocupa não. Então, ó, como eu estava falando, vamos pegar aqui vou pegar a nossa lousa, ó, vamos pegar esse cara aqui, ó. Estava no exemplo A. Não é isso? Tem aqui embaixo, mas a gente vai destrinchar lá passo a passo para você entender. Vamos lá. Deixa eu limpar meu frame aqui. Ó, vou botar aqui e aí a gente... Vou mudar a corzinha aqui para ficar mais vivo, né? Primeira coisa que a gente tem que ver, ó. Cara, aqui, ó. Vou mudar aqui a cor para colocar... Aqui é o SO4, porque ele está na frente, né? Isso, ó. Todo isso aqui, ó. É uma questão de posição também, não é isso? É uma questão de posição. Todo esse cara aqui, ó, é o cátion. Eu vou escrever aqui, ó.
cátion. E esse cara aqui, ó, é o ânion. Então... quando for ânion, ele vai estar para fora do colchete na frente. E quando for cátion, ele vai estar para fora do colchete antes? Tem a ver isso ou não? Não, não. Eu tenho que ver o seguinte. Estou tentando procurar uma coisa assim que facilite. A parte que está por último é ânion. A parte que está antes é o cátion. Sempre isso. Então, o que pode acontecer é ter o colchete por último, daí ele vira o ânion. Beleza, então a primeira coisa que eu tenho que ver é o nome desse ânion. Essa é a primeira regra. Esse cara aqui, ó, SO4, não posso esquecer, ó, SO4, ele tem carga, ele é um ânion, então ele tem carga negativa, e é -2. E o nome desse, ó, é sulfato. Sulfato. Então, começa por ali o nome, ó. Sulfato. Escrever com isso aqui é complicado. Sulfato, que eu não comprei ainda a minha lousa digital, né? Daí fica mais fácil em canetinha, né? E com o mouse é complicado. E aí vem o nome do cátion. E o cátion é quem, ó? Esse cara que está todo aqui dentro do colchete. Vejam, mas aqui, ó, o NH3 é uma molécula, né? O nosso ligante aqui é o NH3, e ela é neutra. Quantas dessas nós temos? 4. Como é que qual é o prefixo para 4? Tetra. Aminocobre. 2. Tetra. Amino, porque a amônia, né, vira amino. Cobre. É um cátion, né? Cobre. Se ele é -2, o cobre aqui, ó, tem que ser +2 para fechar. Ela é neutra, a amônia. Então, ó, ele tem que ser +2. Por isso que tem o 2 em numeral romano. Pode colocar até entre parênteses, ó. Então, ficou sulfato de tetraamino, cobre 2. Tudo junto, tá? Essa eu achei mais difícil. O SO4 é o sulfato. Então, ó, lembra, ó, primeiro é o nome do ânion, depois vem o nome do cátion, inverte, né? Na fórmula é o cátion primeiro e depois o ânion. Mas o nome é o contrário, é o ânion, o nome do ânion e depois o nome do cátion. Aí no B, como o K vem primeiro, potássio, né? Mas ó, vamos ver. Aí ele fica no final. Tá, mas o K é quem? É o cátion ou é o ânion? É o positivo. Isso, é o cátion. Então, ó, tudo isso aqui é o ânion. Agora que eu entendi. Então, o ânion que vem primeiro. Não, exatamente. Mas pela ordem, o cátion, aqui esse CO, por exemplo, do exemplo de C, ele é um cátion. Não. Vamos lá, vamos voltar para a nossa lousa. Vamos botar um pouquinho para cá. Vou colocar aqui. Aqui é a nossa forma, né? Veja bem. Esse é neutro. Veja bem. É neutro. Lá. Não, calma. Esse aqui é o ânion. Certo? E esse cara aqui é o cátion. Até, ó, esse cátion ali, ó, é o potássio. O potássio, ele é mais. Por quê? Sim, +2. Aí tem 2 aqui, fica +2, né? Mas olha só, Cl. Aí esse conjunto vai ser -2. -2 vezes 4 vai ser -8, é isso? Não, calma lá. Ó, só o Cl é que é 8, né? Cada cloro é menos, certo? Isso. O todo
tem que ser menos 2. Então, ó, vamos observar aqui, ó. K2, abre, CO, que é o cobalto, Cl4. Se eu sei que cada Cl é negativo, aqui, ó, a gente já falou sobre isso lá na oxidação. Ó, aqui eu não sei, é X, mas eu sei que os outros, ó, tem o K que é mais. Vamos separar aqui para a gente ver, ó. 4 vezes menos 1 dá menos 4. X, 2 vezes mais, fica mais 2. Quando tem que dizer o X para dar zero? Tá, então ele vai ser positivo, ele vai ser mais 2. Uhum. Não. Gente, como é que é? Ó, exatamente, o cobalto é mais 2. Ah, Tá? tá, o cobalto vai ser mais 2. O cobalto vai ser mais 2. Mas mais 2 com menos 4 não vai sobrar menos 2 lá, ó, para neutralizar os dois potássios que tem que estar fora. Entendeu? Eu vou tentar te mostrar de uma outra forma. O cloro é menos 1. Isso. Olha só o cobalto. Ele vai, Menos 1 vezes 4 vai dar menos 4. ó, ele vai se ligar com ICl, certo? Opa. Ele vai se ligar com ICl, certo? Então, Certo. Cl e se liga com outro Cl aqui. Ok? Vamos apagar aqui. O que ele quer dizer? Ó, que tudo isso aqui, essa molécula aqui, Ah, tá, entendi. tem menos 2. Por quê? Só o cobalto é mais 2. Então, aqui é menos, aqui é menos, aqui é menos, aqui é menos. Então, ó, são 4 menos com mais 2. Vai sobrar quanto? Menos 2. Que vai ser neutralizado por quem? Por 2 potássios, ó. Porque eu tenho cada potássio. Ah, então é isso mesmo, professor. O cobalto vai ser mais 2, que vai diminuir dos menos 4 do cloro, vai sobrar Sim. Mas tu não pode esquecer. menos 2. Isso aqui é um íon negativo, ó. Tá certo? Agora, como é que a gente vai dar um Ah, então. Como é que a gente vai dar um nome para isso? Deixa eu selecionar aqui. Opa. Vou selecionar esse aqui. Tetracloro, são 4 cloros, né? Uhum. Esse esse ato e ito aqui enjoadinho, né? Ele vai virar um cobaltato, né? Cobaltato. Esse ato e ito eu achei isso meio difícil de guardar. Então, ó, vamos lá. Primeiro a gente começa com o nome do ânion, que é esse cara aqui. Então, tetra. Cobalto. Não. Tetracloro. Cloro. Aqui é o cobalto, né? Então vai cobaltato, porque ele é um ânion, vai terminar em ato. De. Quem é que vem antes? Patrícia? De nome do cátion, que é o potássio. Opa. Certo? Certo, professor. Entendi. Entendeu? Vamos pegar o. Sim. Vamos ver o outro. Olha só esse aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Vamos lá para nossa lousa. Da mesma forma como a gente fez com aquele lá, ó. Vou colocar lá em cima. A gente. Olha, aqui tá um pouquinho diferente, ó. Por quê? Porque eu tenho o ânion aqui, ó.
E aqui eu tenho... Ele poderia ter colocado poderia ter colocado colchetes. Ele poderia ter colocado colchetes assim, ó. Tá vendo? Ele podia ter colocado, mas ele não quis colocar. Quem que é o ânion? É o cloreto. Então, na hora que a gente vai dar o nome, ó, esse é o ânion. Esse aqui é o cátion. Eu vou fazer o seguinte, em vez de fazer assim, eu vou fazer só. Esse é o positivo e esse é o negativo. Beleza, mas isso aqui é uma molécula neutra, ó. Pois é. O que é esse FEM aí? Esse FEM chama-se Que eu vi fenantrolina. essas gravações depois, é uma vergonha. Se eu realmente for Fenantrolina. o que é esse FEM? Fico pensando em colocar isso assim no... Nossa Tá lá no nosso material, ó. Lá no começo da aula de hoje, não é isso? Isso, tá lá. Quando ele vai falar deixa eu voltar lá. Quando ele fala dos ligantes, Fala desse FEM. ele fala desse FEM. Deixa eu... Quer ver, ó? Que tá aqui embaixo. Aqui, ó, nos ligantes, ele vai mostrar isso aqui, ó. Aqui, ó. Fenantrolina. Para não precisar colocar tudo isso, coloca o FEM. Acetanoato é o É o ACA, Ah, tá. Ox E o N. é menos 2. E o etileno de amina é o EN. Justamente para não ficar isso, né? Então, quando a gente coloca os nomes, aí é diferente. Aí, como a gente está falando aqui, ó, vai justamente daí, ó, começa por esse cara aqui. Quem que é esse cara? Aí, só de olhar já sabe que é neutro. Sim. Então, ó, cloreto. Por que cloreto? Porque é o Cl-. A gente já viu. Os cátions vão vir antes e os ônus vêm depois, né? Isso. Até tu pode dicloreto, né? Ou não precisa, né? Mas pode colocar dicloreto. Aí vem o nome que está aqui, ó. Mas aqui, ó, é aquele nome. Fenantrolina. Mas é aquele nome, ele é um pouquinho complicado, então a gente não usa a gente usa bis. Bisfenantrolina. Fenantrolina. Cobalto 2. Por que é cobalto 2? Você não lembra lá daquele ato e isso também, não é? Não, aqui, ó. Não tem 2 cloretos, ó? Não é menos 2 daí? É, isso. É uma molécula neutra, ele tem que ser mais 2 para poder neutralizar, né? Ficar zero. Entendeu? Ó, o cloreto é menos, mas tem 2, então é menos 2 e o cobalto tem que ser mais 2. Certo? É isso ali, ó. Aqui está mostrando isso, ó. Olha aqui que eu acabei de fazer, ó. Diclorobisfenantrolina cobalto 2. Tá? Aqui, esse aqui, ó. Tem água, tem cloro, ó, no cátion, ó. Por que é cátion? Porque esse cara tá fora do parênteses. Tem cloro, tem água e tem o etileno de amino. Então, ó, porque começa com esse cara, né? Até podia ser dicloro, né? Dicloreto, de aqua, cloro, bis, por que bis? Porque tem 2 de amina, cobalto 3. Aqui o cobalto já vai ter uma carga 3. Ah, professor. 3, porque tem aquele cloro 2 lá fora e o cloro dentro do colchete, é isso? Exatamente, Patrícia, é por isso mesmo. Entendeu? Entendi. E esse cara aqui, ó, como é que vai ficar o nome? Deixa eu ver qual. E esse cara aqui, ó. Cadê, professor?
Ah, tá no meio do exemplo aqui. Ah, ali, ó. Eita, vamos lá. Deixa eu Esse a gente já viu lá atrás, parecido, parecido, mas vamos ver se é o mesmo. Não é o mesmo, não? Não copiou. Deixa eu voltar lá. Esse aí vai começar pelo cloro, né? Não. Não, vai começar pelo C2H4. Ou não? Não, vai começar pelo C2H4, né? Só não começa pelos parênteses se for um EN, um OX, um FEM ou um CAC. Que é neutro. Ele tem carga ali, deixa eu ver aqui. Não. Tem o potássio na frente. Tem o potássio na frente. Eu esqueci do potássio. Peraí. Tem o potássio. Esse CH4, como chama, professor? Que eu não sei o nome de pronto. C2H4? É o Então, aqui tem um potássio. Olha bem aqui, ó. Aqui, ó. Muda um pouquinho, porque esse cara aqui é o cátion. Vou botar positivo aqui, ó. Esse aqui é o positivo. O cátion é o Cl3, né, não? Não, o cátion é o PT. Não, ó. Cátion é o cálcio. Ai, Jesus. Isso tudo aqui... Calma. Isso tudo aqui que está no colchetes é o nosso ânion. Esse cara que está na frente aqui é o nosso cátion. A carga desse PT aqui vai ser positiva, mas a gente vai descobrir ainda quanto que vai ser. Ó, isso aqui é neutro, né? Isso aqui é neutro. É isso. Aqui, ó, é negativo. Esse é neutro. Por que ele é neutro? Ele não é EN, não é FEM, não é CAC, não Mas é etileno daí, a gente chama de etileno. Tá? Etileno. Ele é o... Tá. Então, olha só. Como é que a gente vai dar o nome? Começa pelo ânion, pelo negativo. Começa por 3... Não, desculpe. 3 não, é tri, né? Tricloro. Cloro. Aí vem lá o PT. Etileno. Opa. Etileno. Está doido. Tricloro. Etileno. Platinato. Etileno. Lembra? Platinato. E aí vem o cátion, que é potássio. De potássio. Aí é platinato porque o Cl é 3, são 3. Tá, mas olha só, é porque é um ânion, tudo isso aqui é um ânion, então terminou, tem que terminar em ato. Só que eu tenho 3 cargas negativas aqui, né? Eu só tenho uma carga positiva, então, ó, quanto que tem que ser o platina aqui? 2. Por que mais 2? Porque com menos 3, sobra uma carga negativa para poder neutralizar o potássio. E esse no meio é neutro. Como é que é neutro? O etileno é neutro. Não tem carga. O etileno não tem carga, né? Entendeu? Então é por isso. Certo? Bom, vamos lá. A estrutura. A estrutura desses íons, né, complexos, eles acabam tendo geometrias bem específicas. Então, depende se tem 2 ligantes, se tem 4 ligantes, se tem 6 ligantes nesse íon metálico. Aqui nós temos algumas mostrando, ó, por exemplo, o AgNH3,2. Tem 2 ligantes, ó, nessa prata, né? Vai ser linear. Aqui tem a platina, ó, NH3,2Cl2. Então, ó, tem 4 ligantes. Veja, todas vão ficar alinhadas no mesmo plano. Então, por isso que a gente chama de quadrada planar. NiCl4 2-, é o caso tetraédrica. E quando tem 6 ligantes, ó,
4 no meio e um para cima e outro para baixo, vai ter a geometria octaédrica, tá? Então, tem que ficar atento aí. Aqui, ó, por exemplo, a dimetilglioxima. Vejam que tem duas dimetilglioxima ligando o níquel, né? Qual que vai ser a geometria? Veja, tem dois que estão se juntando. Professora, eu estou aqui, está bebendo água. Não, tranquilo. Qual que vai ser a geometria? Vai ser planar, né? Então vai ser o quê? Quadrado planar. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo nós temos o NiNH3,6. Ó, lembre-se, quando tem 6 ligantes, vai ser octaédrica, né? Ele vai ter essa configuração octaédrica. Tá? Então, essas geometrias dependem de quantos ligantes estão fazendo. Pois é, isso aí que eu não entendi. Como é que eu sei, lá voltando lá no começo, né, que é o começo da história toda, como é que eu sei quantos ligantes tem? Porque você vai ver... Os ligantes são os que estão soltinhos, não é isso? Que vai entrar um outro elemento aí nessa história, não é isso? Olha bem aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, esse cara aqui, tá vendo? Quantos você tem? 4. Por que eu sei que tem 4 ligantes? Porque o ZN, depois vem o NH3, 4. Ó. Então, são 4 ligantes no ZN. Aqui, ó, o níquel Cl4. São 4 Cl, são 4 ligantes no níquel. Cobalto Cl4. São 4. Tá, entendi. Mas eles estão ligados, esses ligantes estão ligados. Não quer dizer que eles estão soltos para poder... Não. São ligados no átomo central, que é o cátion. Tá? Aqui, ó. Lembra que eu falei do dimetilglioximato, ó? Por quê? Porque ele é o ânion. Ó, ele tem dois ligantes, um ligante só, mas é bidentado, ó. Tem dois centros de ligação que estão se ligando no íon, que é o níquel, ó, que é o íon central. E aqui também, ó, por isso que são 2 moléculas, mas tem 4 ligações, tá? Então ele vai ser plana, quadrado planar essa geometria. Aqui não, aqui vai ser, ó, tem os 6 ligantes. São iguais, tranquilo, pode ser iguais ou diferentes. Os ligantes são os que estão entre um elemento e outro elemento? É por isso que chama ligante? Ligante é... Eu tenho que ler essa matéria, professor, no começo da aula estava meio lá. Mas olha só, o que é um ligante? É aqueles que estão compartilhando o par de elétrons. Quem tem o par de elétrons? É a amônia. Com quem que ele vai estar fazendo ligação? Com o átomo central. Ó. Todos eles estão se ligando lá com o átomo central, tá vendo? Por isso que eu chamo de ligantes. Tá? Como eu mostrei para você lá. Outra coisa também que pode acontecer é o que a gente chama de isomeria. Existe a isomeria estrutural e tem a isomeria, a gente diz, ótica, né? Pode ser geométrica ou ótica. Isso aí eu vi com a Mariana, eu acho. Isso. Então, ó, aqui ele está mostrando, ó, por exemplo, olha só que a configuração não é a mesma. Não é a configuração. Olha só, desse aqui. Tá vendo? São a mesma, né? Mas eles têm cores diferentes. Por quê? Porque eles são isômeros. É o que a gente chama de isômeros de coordenação. O primeiro composto, o íon brometo, é um ligante e o sulfato é o contraíon. Olha aqui, ó. O brometo é um ligante e o sulfato é um contraíon. E nesse aqui, o sulfato virou ligante e o brometo virou o contraíon. O contraíon é porque daí ele é o ânion, né? E o sulfato antes era o ânion, tá? Ele mostra que... São os mesmos elementos, mas em posição diferente, né? Exatamente. Tá? Isso é um tipo de isomeria, tá bom? Sim. E aí ele está mostrando, está falando isso aqui. Ó, aí ele fala aqui, ó, ligantes que formam isômeros de ligação. Aqui tem um exemplo, ó, é o tiocianato, tá? Esse íon tiocianato, ele pode formar um isômero de ligação. Aqui é o nitro, ele NO2 menos, né? O nitrato. Nitrato também
nitrito pode formar esses isômeros de ligação. Aqui ele está mostrando, ó, rosa alaranjado, e aqui o amarelo alaranjado. Só pela modificação, ó, de quem está fazendo. Muito louco isso, né, gente? Aqui é o oxigênio e lá é o nitrogênio que está fazendo essa ligação. Muda completamente, muda a cor, né, do material. A isomeria geométrica. Geométrica é, aqui, por exemplo, ó. Veja só, aqui ele chama de isômero cis. Por quê? Porque os iguais estão do mesmo lado, ó. Tá vendo? Aqui estão as amônias, aqui está esse íon. Pode ser o cloreto, aqui é o cloro. Aqui, ó, o que aconteceu? Do mesmo lado tem diferentes, ó, ele mudou, por isso que aqui a gente chama de trans, porque ele está na transversal. Aqui eles são vizinhos, cis quer dizer vizinho. Trans quer dizer que está na transversal, já não é mais vizinho. Tá? É isso que é a geometria... desculpe, ó, e esse FAC e MER? Oi? Isômero FAC, tá no finalzinho aí. Aqui, né? Isômero MER. Tudo é a posição só, né? Exatamente. É a posição. Ó, tá vendo aqui, ó? O FAC é quando ele está... Nossa, é muito parecido esses dois. Mas eles estão completamente isolados, ó. É um amônia e um cloro, um amônia e um cloro, um amônia e um cloro. Né? Aqui, ó, o que está mudando? Ó, eu tenho vizinhos, tá vendo? Ó? Vizinhos de cloro. Por isso que isômero MER. Né? Por quê? Porque ele tem 3 e não só 2, como a gente está vendo aqui nesse letra A. Tá? E vejam que muda a cor, né? Olha aqui, ó, o isômero cis desse aqui, ó, é roxo, e aqui o isômero trans é verde, né? Desse cloreto, dicloro, bis, diamino, cobalto, né? Cobalto 3, se não me engano aqui, 3, tá? Então, a isomeria ótica, é a última, é quando nós temos carbonos ligados com 4 ligantes diferentes. Ó, esse carbono aqui está ligado com esse metil, está ligado com esse acetil, e está ligado com a hidroxila, e está ligado com o hidrogênio. Ele dá o que a gente chama de isomeria ótica. Por quê? Ó, está voltado para a direita e o outro está voltado para a esquerda, ó, tá vendo? Então, isso dá um fenômeno óptico. Ou seja, é visível a olho nu, é isso? Não é que é visível a olho nu, é que daí... Ele colocou essa concha aqui. A concha é só para mostrar que uma está virada para um lado e a outra está virada para o outro. É como se fosse um efeito espelho. Entendeu? É um efeito espelho. Tá. Ele está fazendo só um paralelo aqui. Né? Isso. O efeito espelho, que é esse da isomeria óptica, ele, quando você coloca uma substância que tem essa isomeria, tipo numa solução, coisa assim, e você passa um feixe de luz através dela, ele vai desviar parte para a direita e parte para a esquerda. Então, é o levógeno e o destrógeno. Tá? E uma parte passa pelo meio porque uma parte anula a outra. Então, nós temos esses 3 tipos de isômeros que a gente chama, que são os estereoisômeros, tá? Então, pode aparecer nos íons também. Justamente ele está falando aqui, ó, pegar uma luz polarizada e passar, Sim. Tanto passar para a direita, né, quando tem esses estereoisômeros, como para a esquerda, tá? E aqui ele mostra alguns, né, ó, desses casos que a gente tem, né? A imagem espelhada, tá vendo? Ele está espelhado desses aqui. Isso muda propriedades ópticas, né? Aqui é a mesma coisa, espelhado, né? Então, peço a você, leia o nosso material, vai precisar fazer uma leitura legal. Aqui eu coloquei algumas palavrinhas, tá? Se quiser entrar, pode até adicionar também, se quiser, palavras desse assunto, né? E aqui nós temos 3 atividades. Uma tu já conhece, que é o questionário, tá?
a soma das 3 atividades vale 10 pontos. Então, a forca vai valer 2, forca, já vou mostrar por que é forca. Palavras cruzadas vai valer 3, e o complexo aqui, o questionário, vai valer 5. Então, a soma tem que dar 10. Forca, não sei se você já jogou o jogo da forca, eu só vou mostrar. Gente, eu acho assim, pior que tá gravando. Mas eu acho tão interessante, né? Esse tipo de atividade aqui no Moodle. Eu falei, gente, como é que esses meninos não participam? Porque é Então, ó, aqui, divertido, ó, é lúdico, né? Tem uma coisa lúdica. Assim, exatamente, que é para assimilar, né? Então, são palavras. Então, quando você termina a primeira, você vai ter uma mensagem aqui, você vai para a segunda, tá? São 2 palavras. E o outro, né? O outro é a... Eu já estou mexendo aqui na... Mas isso aqui pode ir e voltar, né? Ou tem algum que abre e depois... Aqui tem o carta-palavras, aqui também. Só para mostrar para você, ó. Como é que você, ó, clique em uma palavra para começar. Aqui tem as horizontais e as verticais, ó. Ele está dizendo aqui, o ligante tetradentado em torno de um íon ferro 2 na hemoglobina. Como é que é o nome desse... Apesar de que, pera lá, vou fazer uma ressalva aqui, cada palavra é muito interessante, mas com esses nomes também, sinceramente, né? Porque não tem mais Silvio Santos, essas coisas, porque ia ser difícil ganhar o prêmio, né? Aí, ó, não, e tem o jogo do milhão também, tá? Oi? Tem o jogo do milhão aqui no que a gente pode colocar. E aí você nível até chegar no jogo do milhão, ser um milionário. É com perguntas que você tem que ir respondendo até chegar lá. Muito bom. Ainda, mas eu vou usar ainda. Ó, então aqui, ó, tu faz a palavra, tu clica aqui, ó, digita, ó, cliquei nessa palavra, então se você sabe o que é, ó, o ligante tetradentado em torno do íon ferro na hemoglobina. Opa! Clica aqui, aí vem a pergunta, é isso? Que bacana, abri aqui. Clicar no 2 aqui, ó, no 2 vertical, ligante que apresentam 2 átomos doadores. Nossa, não sei o que é isso, não, porque eu vou ter que estudar. Vou ter que estudar. Entendeu? Então, tem essas 3 atividades. A outra é o questionário, né? É o questionário que está bem. São 4 perguntas, né? São 4 perguntas. 4 perguntas? Sim, 4. 4. Que vale 5. Quer dizer, tá? Não sei se o senhor vai adicionar mais alguma coisa depois. Não vou adicionar mais nada. Não vou adicionar mais nada. Só vocês foram. Eu tiro 10 nas 4, pronto, o professor coloca. Não, Patrícia, faltou um 0, era 40. Não se anime. Tá certo, Patrícia. Então, é esse. E aí a gente encerra, né, a nossa disciplina. Quer dizer, vai ficar suspensa porque a parte prática, né? Pois é, muito louco isso, né? Igual eu, como eu pergunto, eu estou ficando velha, é uma coisa, te repete mesmo. Vai ficar uma turminha de 4 alunos em alimentos? Se ninguém desistir no meio do caminho? Vai. Gente, tinha que dar um estímulo para passar para outro, né? Imagina. Não, mas é que, na verdade, o curso de alimentos vai se extinguir, né? Pois é, ué. Vai se extinguir. Daí, esses 4 vão até o final, se formam, aí acabou o curso, aí só tem a engenharia de alimentos. Pois é. A coordenadora me mandou um recadinho se eu ia passar, que era até dia 31. Mas esses dias, enfim, eu fiquei um pouco, assim, tensa tensa, que eu digo assim, né? Ficou muito difícil para mim. Eu fiquei até de noite de história, eu falei, não, perdi a noite de sono, tem outras coisas. Né? Com alimentos mesmo, com a matéria de alimentos. Eu acho que engenharia vai me cansar muito, sabe? Pois é. Vai cursando alimentos e depois você decide. Eu fico achando que eu estou ocupando professora assim, desnecessariamente. Nada a ver. Outra turma maior, entendeu? Não, nada a ver. É difícil. Ô, Patrícia, é nosso compromisso, tendo aluno. Mas um aluno, eu posso entrar para outra turminha, professor, maior? Não, senhora, é nosso compromisso. Se tem um aluno, a gente tem que preparar o material, preparar a aula. Não, pelo amor de Deus, não, isso é falta de consideração com o professor, que isso? Não, na verdade, isso é profissionalismo da nossa parte, tá? Então é isso, Patrícia.
Nós encerramos aqui, tá? Eu até quero ver se eu faço um questionário de avaliação, tá? Onde você vai avaliar o nosso material, a minha didática. Eu vou ainda colocar no final. Você tem até sexta-feira que vem para encerrar essa atividade. Daí eu vou encerrar o nosso. Vou ver se eu faço. Eu vou Tá? ler aqui agora para poder a matéria acomodar melhor. E já vou fazer. O anterior eu fiz. Então, De gases. Estava bem gostosinho de fazer. então é isso. Então, faz uma leitura do material com calma, né? Com a nossa explicação daí vai ficando mais viva ainda na sua cabeça. E depois tenta fazer as atividades, tá bom? Sim, sim. Com certeza. Tá bom. Qualquer dúvida, Agora bom fim de semana. Bom final de semana para você também.